Olá, eu e meu grupo vamos apresentar sobre ética ambiental. Os integrantes do grupo são Ana Beatriz, Andriele Fagundes, Isabelle Carine, Islane Cavalcante, Larissa Alves e Ludmila Carla, sob a orientação da professora Lívia Ribeiro, turma 2º TMA amanhã. Criada por um filósofo ambientalista, a ética ambiental se origina de relações políticas e sociais. Busca um melhor convívio entre a sociedade, isto é de extrema importância, principalmente nos dias atuais, pois diminui impactos causados no meio ambiente, fazendo com que entendamos não somente a própria necessidade, mas também a necessidade do próximo, mostrando-nos que se faz necessário adotar medidas sustentáveis para que não afetem o meio ambiente. O que é ética ambiental? Primeiramente, vamos dar o conceito de ética. Ética vem do grego ethos ou ethos, na linguagem grega. Significa o modo de ser, caráter, ou a forma de agir do homem em seu meio social. O comportamento do homem em relação a si mesmo. Ética também se refere aos preceitos que são inerentes e sustentam as normas que regulam o comportamento de alguém ou de uma sociedade. O conceito da ética ambiental foi criado na década de 1960 e inclui o comportamento humano e a gestão ambiental dos recursos naturais para cuidar das gerações presentes e das gerações futuras. A ética ambiental ela foi desenvolvida por um acadêmico que é filósofo ambiental e é americano, chamado de Aldo Leopold. Aldo participou da fundação de um escritório de advocacia australiano e ele obteve terras. E nessas terras ele foi com um projeto de colocar em prática a ideia de uma restauração ecológica. A ética ambiental ela vem se originando de uma variedade de relações que são políticas e sociais. E ela é muito importante hoje porque ela conscientiza as pessoas sobre o meio ambiente sem minimizar os impactos que são causados na natureza, por exemplo, o esgotamento dos recursos naturais, o desmatamento e as extinções de espécies. A ética ambiental ela também vai criar uma forma saudável de convivência entre as pessoas para que não faça a sua própria necessidade, mas que também entendam a necessidade do próximo. Qual a importância da ética ambiental? A ética ambiental é fundamental para estabelecer relações respeitosas e construtivas entre as pessoas, animais, espécies, plantas e ecossistema. A ética ambiental é de grande importância para os dias atuais, por sua amplitude e profundidade, principalmente para pesquisadores que buscam maneiras de como lidar com o meio ambiente de forma consciente e preservadora. O consumismo, por exemplo, está crescendo de forma desenfreada e se tornando responsável por boa parte dos impactos ambientais, como a poluição, a degradação e devastação ambiental, e entre outros. Desta forma, o aumento da conscientização vinculada ao meio ambiente deixa claros os impactos antrópicos e demonstra as consequências caso haja a falta de um senso ético apropriado. Os princípios da ética ambiental. A ética ambiental é embasada em 3 princípios fundamentais: alteridade, cuidado e responsabilidade. Alteridade tem como centro a ideia de que vivemos em ciclos ambientais em que todas as formas de vidas e ambientes precisam um do outro para sobreviver. Caso um ser vivo de um ecossistema seja prejudicado, todo o seu entorno será afetado por isso. Isso também acontece com as condições dos ambientes. Pensamos dessa forma quando falamos de ecossistemas, mas isso acontece até mesmo com a influência de ecossistemas fechados sobre outros. Cuidado. O princípio do cuidado é simples, básico e um dos mais importantes. Se queremos preservar a vida, temos que ser cuidadosos com a mesma. Mas isso também se aplica ao cuidado que devemos ter com as outras pessoas. Nós somos parte do meio. A responsabilidade é o compromisso, saber do nosso dever e cumpri-lo. Aceitar que é pela influência que conseguiremos um futuro mais equilibrado e não podemos fugir disso. É válido pensar em exemplos, como empresas que precisam se comprometer com as leis ambientais e fazer até mais. Precisamos nos reconhecer como quem pode resolver esses problemas com ações práticas. Exemplos de ética ambiental. Para a conservação do meio ambiente, precisamos tanto de empenho político quanto social, já que somos todos responsáveis pelas atitudes éticas que contribuem para a conservação do mesmo.
Sendo assim, precisamos adotar algumas medidas, como fazer escolhas amigas ao meio ambiente, procurar sempre produtos que sejam a favor do meio ambiente, procurar sempre reduzir, reutilizar, reciclar, incentivar as indústrias que promovem o cumprimento do desenvolvimento sustentável e desencorajar as insustentáveis, as que geram impactos negativos. Valorizar a produção sustentável local e orgânica, já que elas contribuem para um planeta sustentável e procuram não causar impactos negativos. Redução do desperdício de água, procurando sempre reutilizá-la, reutilizando a água da máquina de lavar para lavagem de pisos, outros fins, e apoiando sempre o sistema de produção e distribuição de água local. A diminuição de energia, seja na redução e até mesmo na troca da energia por uma fonte renovável, como a energia solar. Jogar sempre o lixo nos locais adequados e toda forma que não vá a favor do meio ambiente é um jeito de não agir como se condiz com a ética ambiental. Depois de vermos todos esses tópicos sobre a ética ambiental, concluímos que, assim como temos responsabilidades na sociedade, temos deveres com o meio ambiente e os demais indivíduos. A sociedade como um todo necessita compreender que também fazemos parte do meio, e se os recursos naturais forem retirados incessantemente, chegará um momento que não haverá possibilidade de vida humana no planeta. É o nosso dever conservar os recursos do planeta para que nós e as próximas gerações possamos desfrutar destes para a própria subsistência. Por isso, a necessidade de fazermos a nossa parte como cidadãos e exigirmos que as autoridades e as grandes empresas também façam a sua parte. No caso das autoridades, seria criando leis ambientais e incentivos em relação ao desenvolvimento sustentável, e das grandes empresas, adquirir a sustentabilidade nos seus produtos. Aqui são as referências. Obrigada pela atenção.